Fala pessoal, professor Paulo, professor de História. Na aula de hoje a gente vai ver aí a primeira unidade, né, do segundo livro, né, do livro 2, do caderno 2, né, a unidade do Renascimento Artístico-Cultural. Tá legal? Então aí na página 408, a gente vai ter, essa aula é muito legal, principalmente no livro aí, porque você tem muitas gravuras, muitas imagens. Como eu estou falando de um renascimento artístico, a gente vai entender bem esse tema, mas fala sobre arte, né? Uma arte que foi muito difundida na Europa nesse período da Idade Moderna. Mas para a gente entender isso, a gente tem que, historicamente, né, entender em que local esse renascimento artístico e cultural ele vai acontecer. Não é legal? Então, como eu já disse, é um acontecimento que acontece na Europa, é, tem algumas características muito interessantes, mas a gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar um pouco para entender por que isso acontece. Então, a aula de hoje, ela vai ser uma aula de introdução ao Renascimento Artístico e Cultural, tá? Vai ser uma aula mais curta, inclusive não tem exercícios do livro, porque como é uma aula introdutória, a gente vai deixar os exercícios para a próxima aula, tá legal? Então, assim, a gente vai ver hoje, devagarzinho, como o processo de fim do feudalismo levou a esse renascimento artístico e cultural, como as novas classes sociais que surgiram influenciaram nesse processo, tá legal? E devagarzinho qual eram as características desse renascimento. E aí na próxima aula a gente vai ver o renascimento cultural em si, tá legal? Mas vamos lá, vamos compartilhar aí. Hum, tá? Renascimento artístico cultural, né? É, saiu um mapa mental, né, que a gente costuma utilizar aí para colocar aí as coisas mais importantes de um assunto, né? Acredito que alguns de vocês já façam direitinho. Então, tá aí o renascimento, tá? E algumas características desse renascimento. Tá legal? Então, assim, para ficar bem claro, eu acredito que todo mundo tenha dado ano passado a questão da linha do tempo, né? Então a gente vai trabalhar e a linha do tempo é uma linha, né, de acontecimentos históricos aqui. Então, a Idade Antiga, a gente tem o Império Romano, a gente tem a Grécia, a gente tem o Império Egípcio, não é isso? Vocês viram lá no iníciozinho do sexto ano, né? Um marco para o fim dessa Idade Antiga é o ano de 476, que é a queda do Império Romano. Tá legal? E aí a gente inicia a chamada Idade Média. Tá? A Idade Média ela é dividida em duas partes. A gente viu isso no início do ano. Em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Tudo isso aqui aconteceu na Alta Idade Média, aquela característica de servidão, aquela característica de sociedade dividida em três classes, não é isso? Que a gente tinha a nobreza, a gente tinha o clero, a gente tinha os servos, aquela sociedade muito simples. Aquilo aconteceu praticamente até o século X. Depois do século X, começam algumas transformações na sociedade europeia, tá? Que já é o fim dessa Idade Média, que a gente chama de Baixa Idade Média. A gente chegou a ver nas aulas lá presenciais, né, as cruzadas, né, que tinham o objetivo, né, de conquistar a Terra Santa, aquela questão com Jerusalém, um conflito entre árabes e cristãos, né? Mas das cruzadas, a gente tem uma volta de rotas comerciais. Essas rotas que os cruzados faziam acaba voltando o comércio que antes não existia durante essa Idade Média, ou existia bem pouco, tá legal? E aí, surgindo esse comércio, a gente chama de renascimento comercial e urbano. O que é renascimento? É algo que renasce, que já tinha anteriormente, principalmente no Império Romano, né? E nesse momento vai voltar, aí no fim da Idade Média, as cidades, o comércio,
tá legal? Esse feudalismo ele entra em crise, a gente chegou a ver isso também, né? A questão da peste, fome e guerra, né? Esse feudalismo peste negra, né? Uma pandemia aí tá na moda, né? Uma pandemia que não foi uma pandemia dos locais que existiam, né? Então pegou a Ásia, pegou a Europa, tá? A peste negra matou milhões de pessoas, tá legal, dentro da Europa. Fome, por uma série de questões lá no século XIV. Foi um século de muita fome, questões climáticas, questões de quantidade de gente que não tinha muita coisa que comer e guerra. Tá? Um período marcado por guerras. Isso tudo leva, aos poucos, o fim dessa Idade Média. Tá legal? Agora, a gente vai entrar nessa Idade Moderna aqui, um marco é o ano de 1453. Isso é um marco. Não quer dizer que de um ano para o outro a gente sai de uma Idade Média e entra numa Idade Moderna. Né? Agora acabou, aqui, ó, Constantinopla caiu e a gente agora vai. A gente está na Idade Moderna. Né? O céu coloriu e a coisa mudou. Não, não é isso. Então, são acontecimentos que vão modificando a estrutura anterior de sociedade que fazem a gente entender que a gente está num novo momento. Tá? Então, essa idade moderna aqui, que a gente vai começar a estudar hoje, através do renascimento cultural, tá legal? E depois a gente vai ver a reforma protestante, os absolutismos monárquicos. De alguma forma, a gente até, no primeiro livro, chegou aqui em expansão marítima, para falar dessas viagens, né? Mas a gente vai ver tudo isso aqui de novo. Então, vamos começar pelo renascimento cultural, que é um momento em que muitas coisas modificam dentro da sociedade, tá legal? É um momento que muitas coisas modificam dentro da sociedade da Europa, que você fala assim, cara, a gente não está mais na Idade Média. A gente não está mais na Idade Média. Independente da queda do Império Romano do Oriente, né, Constantinopla, independente dessa queda, a sociedade europeia já tinha características que não eram mais aquelas características da Idade Média. Então a gente está num novo período, tá? E aí a gente vai ver aqui agora quais são as características desse novo período. É um período muito diferente do que a gente viu na Idade Média. Tá? A Idade Média era uma sociedade rural, lembra? Ruralização da sociedade com o fim do Império Romano. Agora a gente volta a uma sociedade das cidades, uma sociedade urbana. Tá? A Idade Média não tinha muitos comércios, era mínimo. Agora a gente tem, inclusive, uma classe de comerciantes, que é a burguesia. O pensamento dessa Idade Moderna não é um pensamento da Idade Média. A Idade Média tinha um pensamento religioso, tudo era voltado para as questões de Deus, existia um temor a Deus, e a gente viu que isso foi enfraquecendo principalmente com a peste negra, e essa sociedade moderna, ela não deixa de acreditar em Deus em nenhum momento. Só que ela agora é uma sociedade que volta também, passa a pensar no homem. Tá legal? Então tem algumas características que você olha e fala assim, cara, a gente acabou a Idade Média. Acabou. Então a gente inicia a Idade Moderna através desse tema aqui, que é o Renascimento. E aí, galera, renascimento de quê? Se eu estou renascendo, né? Se eu estou renascendo, é porque já existiu. Então, o renascimento artístico e cultural, esses artistas, esses pintores, escultores, eles vão estar buscando uma arte, uma literatura característica lá do Império Greco-Romano, de Grécia e Roma. Tá legal? Então, é por isso que a gente chama de renascimento. Renascimento é algo que já existiu e está renascendo. Tá legal? Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui, ó, na página 408 do nosso material, a gente vai começar aqui com o fim da Idade Média. É isso que eu acabei de falar. Né? Essa Idade Média, aos poucos, vai entrando em algumas crises, como aumentos populacionais, as tecnologias agrícolas vão crescendo, esse comércio vai
vai se intensificando, tá? Aqueles feudos já não suportam esse novo modelo de sociedade que está surgindo. E aí as cidades que já existiam, que tinham poucas pessoas, né? E as cidades que passaram a existir começam a se organizar, tá? A princípio, as primeiras pessoas que viviam nessas cidades, né, nesse renascimento urbano, né, eram artesãos, pessoas que trabalhavam manualmente, faziam roupas, esculturas, né, faziam móveis, né? Então eles se reuniam em guildas. Então você tinha ali o mestre, né, que ensinava esse ideal aí pro aprendiz, né? Esse aprendiz, aqui no livro até fala, você tinha o professor, o funcionário, o aprendiz. Então essas guildas, elas organizavam esse, 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 esse aprendizado dentro das cidades, né? Então foram organizações importantes, tá legal? Então a gente está chegando, o fim da Idade Média, ali a peste, a guerra, a fome fizeram com que essa Idade Média fosse se transformando e acabando, tá legal? E aí na página 409 a gente tem essas transformações da cidade, né? Como eu disse, você dentro da cidade você tem agora uma nova classe social. A gente chegou a ver isso, que é a burguesia, porque as cidades eram chamadas de quê? De burgos. Lembram disso? As cidades eram chamadas de burgos. E aí esses comerciantes, que nem sempre eram comerciantes ricos, tá? Às vezes um artesão, um cara que faz uma roupa. Então, eles eram chamados de burgueses, porque eles viviam dentro dos burgos. Tá legal? Claro que alguns burgueses, principalmente os que mexiam com dinheiro, os primeiros bancos estavam surgindo, ganharam muito, os grandes comerciantes ganharam muito dinheiro. Tá legal? Então, essa cidade que está se transformando, né, ela tem uma estrutura social também diferente. Você não tem mais aquela questão de nobreza, clero e servos. Esses servos, que a burguesia estava aqui incluída, agora tem, às vezes, uma capacidade financeira muito maior do que a própria nobreza. Tá legal? Então, as cidades diferente da Idade Média, passam a se tornar centros políticos, centros econômicos, centros sociais. Acontecia-se tudo dentro das cidades. Tá legal, gente? Então, nesse momento, você tem a volta aí das moedas, tá? O comércio na Idade Média era feito de trocas comerciais, então eu tinha um pouquinho de sal, eu trocava por uma quantidade de tomate que fosse. Então não tinha moedas na Idade Média, mas moedas existiam no Império Romano, no Império Grego, no Império Persa. Tá? Então, essas voltas dessas moedas, elas também são importantes para marcar aí um período. Tá legal? E outra coisa interessante é que na Idade Média, a educação era uma função da igreja. Tá legal? Então, as grandes universidades que se tinha na Idade Média eram universidades religiosas. Né? Você aprendia matemática, aprendia filosofia, aprendia teologia, mas eram faculdades, universidades religiosas. Tá? Nesse momento, há um investimento, há uma necessidade de você gerar profissionais para essas novas cidades, tá? Dedicado às finanças, dedicado ao comércio. Então vão começar a surgir dentro da Europa, né, muitas universidades. Aí na página 411 do livro de vocês podem ver aqui, desde o ano de 1209 até 1293, várias universidades aí nascendo, crescendo, com muitos investimentos burgueses, tá? É claro que a religião, né, muitos professores ainda eram professores religiosos, porque durante muito tempo o conhecimento ficou na mão da igreja, né? Você tinha uma população praticamente analfabeta, né? Quem fazia os livros eram monjos copistas. Então, mas as coisas estão mudando. As coisas estão mudando. Tá legal? Aí na página 411 também, foi a página que eu falei que tem as universidades,
Você tem aí a questão de mudanças também, outras mudanças dentro dessas cidades. Você tem a criação dos primeiros estados. Lembra que eu falei quem foi o primeiro estado moderno a ser criado? Portugal. O que era um estado moderno? Só lembrando aqui, a gente já viu isso. O estado moderno era quando a burguesia forte apoiava esse rei, pagando impostos. Tá? Esse rei permitia o comércio da burguesia. Tá? Essa nobreza que existia, ela passava a integrar os cargos políticos dentro do governo. E aí você tinha ali a sua população, o seu povo, você criava um Estado moderno diferente do feudalismo. Agora você tinha um rei, você tinha um Estado, tá legal? Então, isso foi importante aqui para essa criação da Idade Moderna, tá legal? Diferente da Idade Média. Vamos lá. Continuar aqui. A queda do Império Romano, a gente já falou. Agora, tem um negócio chamado de prensa de Gutenberg, que eu coloquei aqui o terceiro tracinho, que foi importantíssimo. Ela foi criada no século XV, tá? Mas ela é importantíssima porque você deixa de ter um livro só dependendo de pessoas fazendo o livro. Os livros eram feitos à mão. A prensa de Gutenberg, dizem que é o início da imprensa, né? O início da imprensa. Era uma prensa que você colocava ali os ferrinhos, né? E conseguia, através da prensa, você conseguia imprimir uma página. E aí, se você fizesse uma página, você poderia fazer quantas páginas você quisesse com aquela prensa, com aquele molde. Então, a imprensa surge nesse momento, livros são feitos mais rapidamente. A gente vai ver no próximo conteúdo, na parte... Só ver aqui, qual é a página? No próximo conteúdo, ó, na Reforma e Contra-Reforma Religiosa, na página 425, a gente vai ver que isso foi importante para as pessoas estudarem a Bíblia na própria língua e tudo mais. Vai ser um papo mais para frente, tá legal? Então, assim, houveram várias mudanças que fizeram com que essa Idade Média e essa Idade Moderna ela surgisse, tá legal? Crescimento das cidades, principalmente de Gênova e Veneza, tá? Com a queda do Império Romano do Oriente, o Mar Mediterrâneo ele é liberado, tá? Ele era bloqueado ali pelo Império Bizantino ali. E aí o que acontece? Esses produtos que vinham do Oriente passam a entrar com mais facilidade na Europa. Lembra que o objetivo de Portugal era chegar nas Índias? Esse primeiro comércio das Índias com a Europa, quem fazia esse comércio era a Itália. Tá legal? Não era a Itália como a gente tem hoje, eram cidades italianas que eram muito ricas. Gênova, Veneza, Roma, tá legal? E principalmente Gênova e Veneza. Tá? Então vão ser cidades que vão estar nesse momento resplandecendo com muito dinheiro, muito dinheiro. E esse dinheiro, aí que é o ponto importante. Esse dinheiro do comércio com as Índias, que essas cidades italianas, lembrando, a Itália fica na bota ali dentro do Mar Mediterrâneo. Então elas vão dominar o comércio ali do Mar Mediterrâneo, tá? E esses burgueses que fazem esse comércio, eles que vão investir nessa arte que a gente vai ver na próxima aula. Tá legal? Então, é importante a gente ter essa ideia de que cidades italianas, não a Itália, cidades italianas independentes, a Itália só vai ser independente aí bem para frente, tá? Vão passar a resgatar essa cultura da Grécia e de Roma. Como, professor? Se na Idade Média não tinha livro, não tinha nada, a galera acha dentro ali das cidades de Roma, principalmente, manuscritos de filósofos gregos, manuscritos de filósofos romanos, a arte romana, a forma de arte romana. Então, eles recuperam esse material para estar utilizando agora na Idade Moderna. Tá legal? Vamos seguir aí. Na página 412, a gente vai ter um negócio chamado, que vai ser a grande característica desse renascimento artístico,
que vai ser o humanismo. Lembra que lá no início da aula eu falei que na Idade Média a gente tinha como, a gente não, os moradores da Idade Média, né, a sociedade da Idade Média, tinha como característica a questão de olhar sempre para Deus, tá? Deus que organizava toda aquela sociedade. A Igreja Católica, né, tinha ali as bases da sociedade. Então, agora nesse momento, a gente vai ter um pensamento mais humanista. Humanista no sentido de quê? De olhar primeiro para o homem. Deus está fora disso? Não. Mas, na verdade, o homem da Idade Moderna, ele pensa que Deus é legal, Deus é fundamental, e a principal construção de Deus, a principal criação de Deus foi quem? O homem. O homem ele é importante. E isso a gente vai ver em todas as artes do renascimento artístico-cultural. Tá? O homem sempre como presença marcante. As características do... Mas, professor, na Idade Média não tinha arte? Tinha. Era uma arte religiosa, era uma arte bem simples, muito diferente dessa arte que a gente vai ver agora. Tá legal? Então, esse humanismo é o homem no centro. Então, tudo isso, se a gente entender que o humanismo é o homem no centro, a gente vai entender tudo. Tá legal? Primeiro, era a base de pensamento, eram os valores da antiguidade clássica, que também tinham essa questão de olhar para o homem, era um senso crítico, de você não aceitar tudo de qualquer forma, de você criticar, se você não aceitar, você criticar, de você observar as coisas, tá? E principalmente aí o cientificismo. Então a gente vai ter vários artistas que vão também, artistas e cientistas, que vão questionar as regras da sociedade, né? A gente vai ter aí Copérnico, né, que vai entender que a Terra não é o centro do universo, outros físicos e, né, que vão estar questionando algumas questões, inclusive da Terra plana, da Terra redonda, né, oval, enfim. Esse cientificismo ele só vai poder acontecer porque você tem agora numa estrutura de sociedade um pensamento voltado para o homem, né? O homem como centro desse estudo, tá? E esse antropocentrismo é parecido, né? Porque é o homem no centro, tá? Então você tem esse humanismo e agora você tem um antropocentrismo, que para mim é a principal questão aí desse movimento, tá? Você entende esse movimento através desse antropocentrismo. E aí não é a queda, para mim, e para alguns autores, não é a queda de Constantinopla que marca esse rompimento de uma Idade Média para uma Idade Moderna. Para mim, é esse antropocentrismo, essa visão totalmente diferente, essa visão totalmente diferente da Idade Média, onde o homem ele era um homem temente a Deus. Agora, esse homem ele está no centro e ele não é um homem temente a Deus, ele é a principal obra de Deus. Ele é a principal construção de Deus, né? Então esse homem está sempre à frente. Esse homem ele se valoriza, tá legal? Essa é a ideia da Idade Moderna. Então, na próxima aula, aí sim a gente vai entrar na arte do Renascimento. Tá legal? Eu acredito que, não sei, em algum momento vocês vão ter essa aula até na aula de artes, que é uma matéria que é interdisciplinar. Você pode ter ela em arte, você pode ter ela em história, tá? Mas é importante a gente conhecer ali os autores, os artistas desse Renascimento, as suas obras. Não era só obras de pintura, você tinha obras como livros, né? Você tinha monumentos, né? Então foi um período muito legal que ainda está lá na Itália, ainda está em diversos pontos da Europa essas artes que surgiram aí na Idade Moderna. Tá legal? Então na próxima aula, essa aula foi uma introdução a esse movimento artístico e cultural. E na próxima aula a gente vai ver aí de verdade a arte, né? Quem fez, por que fez, quem financiou,
Tá legal? É uma aula até mais interessante. Tá legal? Espero que tenham gostado. Se não entenderam, voltem. Tente escutar o professor de novo. Deem uma olhada no livro. Está muito bem ilustrado. Está muito bem demonstrado aqui. E espero que vocês tenham gostado. Tá legal? Fiquem com Deus. Um grande abraço.